Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o PET do nono ano, volume 5, semana 1. Esse PET ele fala sobre função quadrática. E aí eu já vou deixar aqui direto um cardzinho que eu super indico de você assistir essas aulas antes, para você entender como é a função quadrática, para ficar mais simples resolver o PET. Aqui ele vem com um resumo do que é a função quadrática na semana 1. Ele explica direitinho o que é, como resolver, mas é aquela ideia. Na teoria é fácil, a gente lê ele e compreende, mas na hora de fazer os exercícios fica um pouquinho mais confuso. Por isso eu preparei esse vídeo especialmente para isso, para você entender um pouco os principais conceitos da função quadrática e aí a gente ter condições de fazer os exercícios. Então, eu sugiro que você assista antes. Se você já estudou função quadrática, a gente começa agora nas atividades. As atividades da semana 1 começam lá na página 19. A questão ele fala assim: preencha a tabela abaixo, determinando os pontos do gráfico da função polinomial de segundo grau, definida por y igual a f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Então, a primeira coisa, ele deu essa tabelinha para a gente completar aqui. Como é que vai ficar? Eu vou fazer... Ele está falando para a gente nessa coluna os possíveis valores para x, os valores que ele quer que a gente coloque ali para x. Então, basta substituir na fórmula. Onde tiver o x, eu vou colocar zero no lugar. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Faz essas continhas aí, você vai chegar em 3. Então, aqui 0 e 3, coloco o 3 aqui para a gente também. O f de 0 é igual a 3. Agora, ele pediu o x igual a 1. Vou substituir, no lugar do x eu coloco 1. Quando eu faço 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3, resolvo essas continhas aí, a gente vai chegar em 0. Então, aqui eu vou colocar o 0, o f de 1 é igual a 0. Quando eu faço aqui, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3, 2 ao quadrado, 4, mais 3, 7, menos 8, menos 1. Eleonora, eu me perco todo fazendo essas contas. Faz separadinho, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Não precisa fazer rapidinho, não. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 3. Eu gosto de fazer positivos primeiro. 4 mais 3, 7, menos 8. 7 menos 8, menos 1. Então, coloquei ali o menos 1. Você consegue fazer direto? Faz direto. Não deixe de representar no PET o cálculo que você usou. 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. Mais 3. 9 mais 3 dá 12. Menos 12 aqui, esse valorzinho vai dar 0. Sempre bom colocar o sinal de igual para indicar que a conta está continuando, que a conta ainda não terminou. 0. E por último, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16 também. 16 menos 16, 0. Mais 3, 3. Opa, esqueci de colocar o zerinho aqui. E o 3 para cá. Então, a gente fez alguns pontos dessa função. E ele tinha feito o gráfico dessa função aqui para gente, Nesse exemplo, ele vai fazendo x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí, ele deu esse gráfico aqui perfeitinho para gente dessa função. Só fazer alguns comentários. Olha o que a gente tem, Quando x é 0, o y é 3. É esse ponto aqui. Não precisa fazer isso no PET, não. É só para você entender. Eu vou chamar assim, Se esse ponto aqui for o A, é esse ponto aqui, o A. Quando o x foi 1, o resultado deu 0, Quando o x é igual a 1, eu não desloquei, nem para cima nem para baixo. Então, seria esse daqui, Se esse fosse o B, esse seria o B. Depois ele fala assim, quando o x for 2, o y é menos 1. É exatamente esse valorzinho aqui, que ele chamou de vértice ali. Vou até deixar o V de vértice. O 3 aqui, quando o x for 3, o y é 0. É esse ponto, vou chamar ele de D. E o último ponto aqui, quando o x for 4, o y é 3. Ele não marcou esse ponto, mas seria, o x é 4,
meu desenho aqui não vai ficar perfeito porque eu estou sem régua. O y é 3, é onde eles se encontram. Forcei a barra um pouquinho aqui, mas seria esse último ponto. Tá? Essa vai ser uma ideia e é importante a gente entender os pontos no plano cartesiano, como que funciona para as funções. Agora a gente vai continuar corrigindo isso daqui, ó, completando na verdade, né? A função f, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, possui coeficientes. Lembra, o a é o termo que acompanha o x ao quadrado, o b é o termo que acompanha o x, lembra que o sinal vai junto, então vai ficar aqui menos 4, e o c é o termo independente. Como o valor de a é, e aqui ele coloca que zero, então na verdade ele está comparando, o valor de a é maior que zero, é positivo. Então vou colocar assim, ó, o valor de a é maior que zero, a concavidade da parábola, gráfico da função f, é aberta para cima. Por isso que eu falei que é importante você assistir o vídeo. Eu explico tudo isso detalhado lá no vídeo. Então, assiste o vídeo, tá? E o vértice de coordenadas. A gente achou o vértice aqui, ó, que está na figura também. O vértice lá, as coordenadas dele, ó, 2 e menos 1. Esse vértice aqui, ele é o ponto mínimo da função. Ele está pedindo aqui para a gente completar se é mínimo ou se é máximo. Novamente, se você não entendeu, se você não assistiu às aulas do aplicativo, né, do Conexão Escola, e se você não assistiu o meu primeiro vídeo, você vai boiar bem aqui. Isso tem resolvido aí no PET, um exemplo, mas não fica tão simples a gente só ler. Então, novamente, assista o vídeo para facilitar para você, tá? Como o valor de C é igual a... Então, vamos ver o valor do C lá na função. Ó, nem precisa subir lá, o C já está aqui. É igual a 3. A parábola intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas 0 e 3. O eixo y, desculpa, eu li errado. Olha o desenho, ó, onde ela está interceptando o eixo y. É exatamente aqui, no ponto 0, 3, que é simétrico ao ponto de coordenada 4 e 3. Foi por isso que ele colocou aqui para gente. O ser simétrico traz exatamente essa ideia. O valor que tem no y vai ter para esse ponto, ó, esse ponto é o 0 e 3. Aqui, se é simétrico, tem o mesmo valor para y, 4 e 3. Essa é a ideia. O x muda, mas o y não. Como o valor do discriminante delta é, no nosso caso aqui, a gente tem duas raízes, então o delta é maior que zero. A equação f de x igual a zero possui duas raízes reais e distintas. A saber, quem são as raízes? Está lá no vídeo também. Os valores que estão no eixo x. Então, 1 e 3. As quais são as raízes ou zeros da função de f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas 1 e 3. 1 e 0, 3 e 0. Então, se você não entende bem como construir um gráfico, como fazer o gráfico, você não consegue fazer esse exercício, essa atividade. É por isso que eu fiz esse vídeo para complementar. Faça o vídeo, leia o PET e aí você vai ter condições de responder essas perguntinhas aqui. Bom, vamos para a atividade 2, que é parecida. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado x e y, e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta, o eixo y, com caneta azul. Falhou ali o eixo y, mas dá para a gente entender. Mesma ideia do exercício anterior. No lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, mais 5. Ó, o menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui, menos com menos, vai dar mais 6, mais 5. Então, esse ponto aqui vai ser 12. Significa, ó, que o f de menos 1 é igual a 12. Então, ele quer que a gente coloque o ponto, na verdade, ó, x e y. Então, a gente escreve assim, menos 1 e 12, x e y. A ordem é importante. O f de menos 1 é 12. Vamos fazer isso para todos, ó. 0 ao quadrado
menos 6 vezes 0 mais 5. Isso tudo aqui vai zerar 5. Então, vai ficar 0 e 5. Aqui o x igual a 1. No lugar do x eu coloco 1. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. Faz a conta aqui se ficar na dúvida. 1 menos 6 mais 5. Faz os positivos primeiro. 1 mais 5, 6. Menos 6, 0. Então, esse valor aqui deu 0. O x vale 1, o y vale 0. Opa, eu estou esquecendo de colocar aqui, ó, 5 e 0. Quando o x for 2, trabalhoso, ó, 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. Se consegue fazer a conta direto, pode fazer. Se agarra, faz devagarzinho aqui, ó. 2 ao quadrado, 4, menos 12, mais 5. Eleonora, eu preciso deixar esses cálculos no PET? Precisa não. 4 mais 5, 9, menos 12. 9 menos 12 dá menos 3. Então, que ponto que é esse, ó? x2, y menos 3. Aqui agora, o y vai ser 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3, 18, mais 5. 9 mais 5, 14. Menos 18, menos 4. Então, vou colocar aqui menos 4. Então, isso vai dar 3 e menos 4. Significa que o f de 3 é menos 4. Nossa, Leonora, chatinho, né? Chatinho. Mas é importante a gente fazer. 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 5. 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 4, 24, mais 5. 16 mais 5 dá 21 menos 24. 21 menos 24 é menos 3. 4 e menos 3. 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5. 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 5, 30. Sempre cuidado com os sinais. Ó, 25 mais 5, 30. Menos 30, 0. Então, aqui vai ficar 0, 5 e 0. E aqui 0. Tá acabando. Y igual a 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, mais 5. 36 menos 36 dá 0, mais 5, 5. Então, 6 e 5. E o último, 7 ao quadrado, 49. 6 vezes 7, 42. 49 menos 42 dá 7. 7 mais 5 deu 12. Então, aqui, 7 e 12. Esqueci de colocar aqui 5 e 12. Fizemos a primeira parte. Agora ele fala assim, ó, no gráfico, marque o zero ou raízes com a caneta vermelha, o vértice com a caneta preta e o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y com caneta azul. A gente vai marcar esses pontos aqui, eu vou marcar de uma forma geral, tá? Primeiro pontinho que a gente tem para marcar aqui, olha como é que a gente marca esses pontos. O x vale menos 1 e o y vale 12. Então, a gente vai lá no gráfico, ó, o x vale menos 1 e o y vale 12. Então, a ideia é a seguinte, ó, o meu não vai ficar perfeitinho aqui não, mas você vai, o seu aí observa que ele é quadriculado. Então, você vai levar o menos 1 até chegar no 12. O menos 1 do x com o 12 do y. Esse é um ponto. Vamos para o nosso segundo ponto, ó, 0 do x com 5 do y. O que significa 0 do x? O x significa deslocar direita ou esquerda, para frente ou para trás. Quando ele fala que é 0, significa que não deslocou nada. Ele está aqui e continua aqui. Porém, ele deslocou 5 no y. Então, ele vai até aqui, ó, 5 no y. Olha como você vai entender melhor essa ideia agora, ó. Terceiro ponto, 1 do x com 0 do y. O x é deslocar para frente ou para trás. A origem aqui, 1 é deslocar 1 para frente. Só que ele não deslocou nada no y. Então, vai ser 0. Seguindo, tem o terceiro ponto, quarto ponto. X vale 2 e y vale menos 3. Então, ó, quando o x desloca 2 para frente, o y desloca menos 3. O menos 3 é 3 para baixo. Então, vai ficar aqui, ó. Esse vai ser o ponto.
Vamos seguindo. Tem mais coisas para a gente fazer. 4 e menos 3. Ah, não, pulei 1. 3 e menos 4. Quando o x vale 3, o y vale menos 4. Quando o x vale 4, vamos ver o que vai acontecer. Se o x é igual a 4, tá percebendo o que eu estou fazendo aqui? Estou nessa linha. Ó. Quando o x vale 4, o y vale menos 3. Então, vai ser esse ponto. 4 e menos 3. O x vale 4, o y vale menos 3. Quando o x vale 5, quanto que vale o y? 0. Então, quando o x vale 5, o y vale 0. Quando o x vale 6, ele deu todos os valores para a gente calcular lá. 6 e 5, 5 do y com 6 do x. E o último ponto, 7 e 12. Quando o x vale 7, o y vale 12. O 12 está cá em cima. Então, esse aqui é meu ponto. O que é uma parábola? Eu vou fazer um esforcinho aqui. Vai ser a curva, que passa por esses pontos. Tem que passar por esses pontos que a gente marcou. O meu desenho aqui não vai ficar muito perfeito, mas aí com um lápis fica mais fácil de você desenhar. Ele tem que passar por esses pontos. Não pode passar na beiradinha, não. Tem que passar no ponto certinho. Então, meu desenho fica tortinho aqui. Eu não tenho muita habilidade para fazer esses desenhos aqui, fica mais difícil. Mas a ideia vai ser essa. Minha parábola ficou torta, mas dá para ver que é uma parábola. Só voltando lá, que ele fala assim, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha. O que é o zero ou raiz da função? É onde passa no eixo x. Onde passou, no 1 e no 5. É isso que ele está pedindo para a gente fazer. Marca com caneta vermelha. Marcar o vértice com caneta preta. Olha o vértice aqui, Caneta preta. Eu vou fazer um Vzinho de vértice aqui. E onde o eixo intercepta o eixo y com caneta azul. Onde ele está interceptando o eixo y é aqui no 5. Então, a gente marcou os pontos. Não tem necessidade não, mas se você quiser colocar aqui, isso é uma raiz, isso aqui é outra raiz. Se você quiser colocar, também não tem necessidade não, você pode colocar aqui, o c igual a 5. O c é o último termo ali da função, é o termo independente, o número independente ali tá certinho. Então, esse vai ser o gráfico. Minha sugestão, faça o gráfico a lápis, porque a gente não tem muita habilidade para desenhar essas coisas, não fica tão bonitinho, e marca aí das cores que ele pediu. Tá? Para finalizar essa semana, observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? A, b, c. A igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 5. Como o valor de c é igual a 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 5. O c tem a ver com o eixo y. E é simétrico ao ponto de coordenadas. Olha o que é simetria, é quem está no 5 também. Quem está no 5 também é o 6, simetria em relação ao eixo 5, ao eixo y, desculpa. Olha o que a gente vai ter aqui, 5 e 5. Então, o valor que a gente tem é o 6. Ele vai ser a simetria dela. Então, os pontos de coordenadas 6 e 5 em relação ao eixo de simetria da parábola. Qual é o valor do discriminante delta? Aqui a gente tem que fazer a conta. Tá? Então, a gente vai fazer o delta. Lembra lá do delta? B ao quadrado menos 4ac. O delta, então, o b menos 6, o a 1 e o c 5. Então, o delta vai ser 6 vezes 6, 36, 4 vezes 5, 20. O delta, então, vai ser 36 menos 20, que é 16, que é o que ele está pedindo para a gente. Como o delta é maior do que zero, a gente achou um valor positivo. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Então, coloca aí, são duas raízes.
Quais são elas? São esses valores que a gente viu aqui, ó, 1 e 5. Quais são as coordenadas x e y do vértice dessa função? Ó, coordenada x primeiro, y depois. O vértice está aqui, ó. Quem é a coordenada dele? X igual a 3, y igual a menos 4. F. Como o A é maior do que zero, o A é positivo, então é maior do que zero, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Abertura, ó, para cima. A bocona lá, a parte aberta é para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou ponto de máximo da função? É o ponto, ó, é o menor valor. O menor valor aqui é mínimo. E aí a gente finaliza essa semana. Como eu falei lá no início do vídeo, se a gente somente lê o PET, a gente não entende muito. Função não é um assunto tão simples assim que a gente lê uma vez e sabe fazer. O ideal é que você entenda um pouquinho sobre função, assista os vídeos e depois complete seu PET. A gente para por aqui. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E não deixe de comentar se você gostou aí do vídeo. Um abraço, bons estudos e até a próxima semana.